Graça e a paz de todos. Deus abençoe a todos, gloriosamente. Estou feliz por poder estar aqui. Recepção daquela que a gente faz, será que eu mereço isso mesmo, gente? Mas eu fico grato pela recepção dos irmãos. Não é? A gente fica meio constrangido, né? Todo carinho, tanto amor, né? E hoje a igreja, a cara da igreja é exatamente isso, né? A cara da igreja é a cara do amor, da comunhão, né? E o nome da igreja, ela me chama muita atenção, Livres pela Graça, né? Esses últimos dias eu tenho muito me envolvido com isso, né? E quando a gente depara com a Bíblia, a gente procura entender alguns pontos que às vezes a gente fala, a gente prega, a gente ora, a gente lê, a gente faz tudo, mas parece que a gente precisa de mais coisas ainda, né? E a graça de Deus é uma delas, né? Então, realmente, o que eu estou mais me envolvendo hoje é sobre isso, né? E quanto mais a gente vai lendo sobre esse assunto, quanto mais a gente vai se envolvendo nesses assuntos, mais a gente vai saber o quanto é um grande amor de Deus por nós. Eu digo que, às vezes eu vou nas minhas orações assim, Senhor, será que eu mereço o seu amor mesmo, né? Será que é isso verdade mesmo? Será que isso é real, né? Será que eu sou digno de ser chamado seu filho, né? Mas isso é a graça de Deus, né? A graça de Deus. Meus queridos irmãos, eu queria hoje compartilhar uma passagem que, na verdade, a gente fala muito, foi cantado muito hoje sobre ela, e eu penso que Deus tem algo para poder nos falar nessa noite. E é 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu estava aprendendo pregar o capítulo todo, né? Mas eu fui sem Jesus. Se eu vou pregar o capítulo todo, eu vou ficar aqui 3 horas pregando, né? Aí eu disse, não, vamos parar um pouquinho aqui. É aqui que nós falamos, quanto mais a gente lê, mais a gente saboreia a palavra, mais Deus tem falado conosco, né? Diz assim: pois sabemos que, se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos por parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre a confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, se tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso que também nós nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presente, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no meio do corpo. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos um tema bem importante, né? A convicção de uma vida plena com Deus. Será que nós temos mesmo essa convicção? Será que nós somos convictos que nós temos uma vida plena com Deus? Quando eu falo plena com Deus, é uma vida completa com Deus, né? Às vezes eu tiro isso por mim, que sempre naqueles momentos a gente para um pouquinho a pensar e eu falo assim, eu preciso mais, né? Como nós estamos cantando aqui, aprofundar mais, né? Nos envolver mais. Quanto menos nos envolvemos com Deus, mais a gente vai entender o quanto é grande o poder desse Deus.
Quando nós lemos em Romanos, capítulo 1, verso 16, que é uma passagem que estamos aí procurando nos atualizar mais ainda no Salmo, no livro de Romanos, e ele fala uma coisa muito interessante, que o Evangelho, ele é o poder de Deus. O que significa isso? O que significa isso para a gente? O que pode significar isso para a gente? O poder de Deus nas nossas vidas. Um poder que transforma, um poder que age, um poder que mobiliza, nos movimenta. Eu deixo eu contar aqui algo dos irmãos, compartilhar, que eu nem falei para minha esposa isso. Mas certamente ela vai ver essa mensagem, ela vai saber, agora ela vai saber, né? Não é segredo, nem para vocês verem. Esses dias atrás, muitos tempos atrás, eu estava ali quietinho, sabe? Não é aquele momento que a gente fica quietinho, procurando o máximo possível a gente saborear ou viver, ou ouvir Deus e falar assim: Senhor, eu preciso me movimentar, né? Você sabe que uma água estagnada, as paradas, ela atrai bichos, doenças, assim. Então aí eu fui entender quantas pessoas estão doentes hoje porque estão estagnados, né? Senhor, eu preciso me movimentar, né? E aí aconteceu algo inusitado na minha vida, né? Primeiramente foi meu sogro, né, que tá lá num momento muito difícil de saúde, e outras coisas que eu não posso contar agora, né? E aí eu assim, aí eu olhei, aí eu parei, né? Assim, a gente fala demais, né? A gente fala demais, né, pastor Silvio? Pastor Edmilson? A gente tem que ficar um pouquinho meio calado de vez em quando, mas quando a gente fala, você quer se movimentar, meu filho? Então eu vou te dar um movimento para você. E graças a Deus por isso. Porque esses movimentos que Deus agora nos leva, ou nos faz nos agitar, faz que a gente ora mais, que a gente busque mais. Hoje, olhando para esse texto, né, eu estava esses dias pensando um pouquinho sobre esse texto, capítulo 5, mas eu pensei no capítulo 5 todo, né? E aí essa primeira parte do capítulo 5, eu tenho que ler todo o capítulo. Mas quando eu fiz, eu acho interessante o que Paulo nos ensina aqui sobre essa convicção. Quando nós olhamos para isso, a gente vai ver que Paulo ele fala de algo que fala assim: olha, você precisa entender e viver uma vida plena nesta vida, nessa jornada nossa de vida, né? Para a gente poder viver e nos ensaiar ou nos preparar para aquilo que vai vir futuramente. Porque, na verdade, a gente parece que a gente vive presente. Ou talvez alguns, não vou dizer que sejam vocês, vivam também o passado, vivem, sabe, carregando um saco pesado nas costas do passado, onde vai carregando aquele saco, e as pessoas começam a olhar por aquilo que você vê na sua frente. Nós lemos aqui que é tudo pela fé, e a campanha do hoje aqui do culto é exatamente o passo da fé, é andar a cada dia. Se for ler lá, ele fala que a gente vê que se nós não andarmos, se nós não nos posicionarmos a cada dia nesse movimento ou nessa movimentação que Deus quer nos dar, a gente vai acabar o quê? Atraindo coisas que não é muito bom. Porque existem muitas pessoas doentes hoje. Falando doente todos os sentidos possíveis, né? A gente tem que saber que o corpo humano, com a alma, existe uma sintonia muito grande, que é a qual muitos chamam de doenças psicossomáticas, né? Que fala que, né, quando a alma está doente, o corpo adoece. Quando o corpo adoece, adoece a alma. É uma coisa assim esquisita, né? Eu não sou psicólogo para explicar isso com muito detalhe, não. Mas a gente vai entendendo isso na forma prática do nosso dia a dia, né? Então, a gente começa a ver isso aqui sobre a questão do exterior. E hoje em dia a gente valoriza mais a questão exteriótica do que praticamente a questão interior. É o que mais importa para Deus no momento. Quantas vezes você já ouviu falar, e nós ouvimos dizer: pessoa, como pode Deus permitir que um crente morrer daquela forma, né? Aquela coisa horrível. Deus não está se preocupando da forma que nós morremos. E aí Ele quer saber como a gente está sendo morto, né? É verdade? Então essa é a tônica aqui que Paulo está
procurando nos entender para nós vivermos hoje como nós estivéssemos já vivendo o céu nessa terra. O corpo celestial, ele fala aqui sobre uma habitação, e essa aqui é uma habitação frágil, uma habitação que ela tá vulnerável a qualquer coisa que aconteça. A gente vê esses últimos dias, quantas pessoas estão aí resfriadas, eu também já passei por isso já, ainda estou me recuperando ainda do resfriado. Quantas pessoas fracas, eu estou com o meu sogro com 89 anos lá, e não consegue andar direito, às vezes vemos pessoas que mais novas do que ele, também a mesma coisa. Então, essa é uma da preocupação que nós temos que entender, e a gente vamos entrar nesse ponto, né? E para nós certificarmos se nós estamos ou não nos relacionando com Deus, é quando nós entendemos que o maior ou melhor é vivermos como nós estivéssemos no céu. A terra, na verdade, é apenas um momento, um lugar passageiro. Paulo fala que a nossa pátria, até estávamos conversando com o pastor Edmilson anteriormente, antes do culto, também sobre isso, né? A igreja viver, sabe, o presente. As pessoas viverem, sabe, como tivesse depender desta terra para se viver. Nós dependemos dessa terra para poder seguir, ou para poder viver uma vida, digamos assim, regular. Não! E às vezes acontecem as coisas dessa terra para poder nos ensinar justamente isso. Para nos ensinar que essa terra aqui, ou que tem nessa terra, não vai nos levar a nunca próximo de Deus, a não ser nós vivermos uma vida plena e espiritualmente. É isso que Paulo está procurando nos entender, nos explicar nessa passagem, né? Sobre tudo isso, sobre a questão. Então ele fala no versículo 1, né? Não é uma um edifício feito por mãos humanas, mas feita por mão de Deus. Nós temos que entender que nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados para adorar ao Senhor. O que faz o homem hoje se afastar de Deus? É justamente quando nós deixamos Deus de lado e nos envolvemos com coisas que a qual não pertencem a Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos deparar com essa terra é dizer: será que isso tem alguma coisa a ver com Deus? Será que isso vai me fazer chegar próximo de Deus? Seja o que for, seja uma canção, seja trabalho, seja o que for, nós temos que sempre nos preocupar em estar vivendo uma vida plena com o nosso Deus. Nada mais do que isso. Nos enchermos a cada dia. Quando Jesus chamou os discípulos para poder pregar o Evangelho, ele deixou uma coisa bem clara para todos nós. Não será nós que vamos convencer o homem do pecado. Nós não temos esse poder. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para poder anunciar, ensinar o Evangelho. Mas quem convence o homem é o Espírito Santo. E parece que a gente quer hoje forçar a barra, né? Aceita Jesus. Aí bota pegar no colarinho das pessoas e diz: vem para a igreja, tem que aceitar Jesus. Não é isso que funciona. Diz a Bíblia que o que chamava a atenção do povo lá fora é a graça que a igreja tinha. E que graça é essa? É o poder de Deus. E que ele fala: recebereis o poder, lá em Atos 1:8. Recebereis o poder que há de vir sobre vocês. A partir daí vocês vão receber um poder que vai levá-los a testemunhar. Sem esse poder, nós não temos condições de testemunhar. Não temos condições de falar, porque não é as palavras, que o Paulo falou assim: olha, as minhas pregações não são de forma persuasiva, humana, mas são de demonstração de poder do Espírito Santo. Ele falou bem claro, olha que Paulo, né? Ele podia dizer muito bem que ele era um doutor da lei, tinha um conhecimento vastíssimo, mas ele de hipótese alguma nunca usou o seu conhecimento para dizer assim: olha, você aceita porque é assim que eu estou ensinando. Não, é pelo poder do Espírito Santo. É Ele que age, é Ele que vai transformar as pessoas, é Ele que vai fazer a obra na vida das pessoas. E Paulo continua falando aqui sobre isso, né? Ele fala que esse tabernáculo, como diz aqui no versículo 2, ele vive gemendo. Não é assim? Não aguento mais. Meu Deus. Mas aquele desenho antigo, né? Eu não lembro muito o nome do desenho, não, mas diz assim: ó céus, ó vida. É hiena, né? Ó céus, ó vida. E fica gemendo, né? A gente fica gemendo todos os dias. Isso é natural. Não vou dizer que não vamos sair fora da presença de Deus se nós não gemermos. Não.
faz parte. E é para a gente entender que esse tabernáculo aqui, ele é frágil. É por isso que nós temos que buscar a Deus constantemente. É vivermos em função de Deus constantemente para nós fortificarmos. Tem uma ideia? Eu sempre falo que Romanos, capítulo 7 e capítulo 8, são 2 capítulos que devem ser lidos simultaneamente. Não pode ler separadamente. É um capítulo que eu falo assim, gente, se ler só Romanos, você não vai entender direito o negócio não. Mas se você só ler Romanos 8, não vai entender direito. Se você ler Romanos só 7, você não vai entender direito. Mas se você ler os 2 capítulos, você vai entender. O que Paulo está querendo explicar? No capítulo 7, Paulo fala de algo que ele quer fazer, mas não consegue fazer. O mal que está em mim já acaba me levando a fazer coisas que eu não quero. Aí, quando ele termina, e ele fala, e agora? Ele geme, né? Ô céus, ô vida, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar disso aqui? Dessa miséria que eu vivo. Aí, o capítulo 8, versículo 1, ele responde, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele fala, a única forma de nós sobrevivermos ou vivermos uma vida plena com Deus é o quê? Estamos em Cristo. Porque a graça dele vai fazer nós entender o quanto somos valorizados, como podemos ser valorizados nessa terra. É por isso que às vezes a gente continua sempre em vida contínua, gemendo. Ô céus, ô vida, o que será de mim? Né? Não geme mais não. Quando você passar por isso, conselho de amigo, já alguém que já viveu muito isso já. Quando você passar por aquele momento se você vai começar, ô céus, mais uma luta, né? Aí você parece que termina uma, vem outra, né? Aí terminou a outra, vem outra, né? Se eu estava numa conversão sobre o livro de Jó, estava falando realmente sobre isso, né? Porque ali vemos o conto Jó, o livro de Jó nos ensina uma forma prática que nós precisamos entender para viver hoje, né? Porque Jó não sabia da conversa entre Deus e Satanás. Jó apenas foi ali, recebeu a situação, se envolveu com a situação. E aí? O que eu estou fazendo? O que está acontecendo comigo, gente? Eu era rico, fiquei pobre. Tinha uma sala de ferro, já estou doente. Cheio de chagas no meu corpo. De uma hora para outra acontece tudo de ruim na vida do homem. E o livro, na verdade, se estende sobre isso, né? E os amigos dele, em vez de poder consolá-lo, ainda dizem assim, olha, tem alguma coisa errada com você, né? Ninguém fica assim, não. Às vezes nós somos julgados, né, por aquilo que nós passamos, por aquilo que nós sofremos. Mas não precisa se preocupar com isso, né? O livro de Jó nos ensina que a gente precisa entender que tudo nessa terra tem um propósito de Deus. Tudo nessa vida. Nós não vamos deixar que nada venha nos tirar dessa ideia que Deus tem o controle da minha vida, que Deus tem o controle da minha família e que nada poderá nos tirar fora disso, porque Ele já está controlando tudo. Nós cremos. É por isso que vamos dar sequência aqui no nome da campanha, vamos dar passos, vamos crescer a cada dia, vamos entender a cada dia o quanto Deus tem valorizado a nossa família, tem abençoado a nossa vida. Eu falo isso com muita propriedade. Né? Tem minha família lá, alguns querendo ir para o caminho errado, outros já estão no caminho errado, mas a certeza continua a mesma. A fé continua a mesma, né? A minha esposa às vezes fica lá, papai, ela não fala dessa forma, é mais ou menos isso, vida, céu, né? Desde quando ela fica lá, vida, é que eu falei, ela não fala como a hiena, né? Mas ela demonstra algumas coisas como essa fragilidade. Assim. Longe de nós, longe de nós. Sai de fora. Calma. Afinal de contas, cadê a sua fé? Mas eu tenho fé. Você não tem fé coisa nenhuma. Aí a gente começa a brincar, se você tivesse fé, você não ficava, céus. Né? Vamos continuar crendo no Senhor. Deus tem o controle da nossa vida, da nossa família. Vamos continuar crendo que Deus vai agir e que Deus já está agindo. Basta a gente continuar andando a cada dia com fé.
Me aponte na Bíblia, se alguém pudesse, né? Já que ninguém vai fazer isso, né? Não tem condições. Ver alguém que andou na Bíblia, que foi vitorioso se não fosse pela fé. Vamos começar com o homem da fé, Abraão. Abraão, ele foi testado aqui, até que chegou o momento de agora vai ser o teste final. Vamos ver se eu vou mostrar, ele vai agora provar para ele mesmo que ele é homem de fé. Ele foi lá, levou o filho dele, e não levou para brincadeira não, irmão, levou sério, né? Não pensa que ele chegou lá, como alguns filhos falam assim, meu Deus do céu, vou ter que matar meu filho. Não, ele levantou o facão mesmo. Assim, é para matar? O seu modo de sacrificar, né? Então vamos lá. Quando ele foi, opa, peraí, bro, já sei que você me ama. Né? Davi, olha só, o tamanho do bichinho. Segundo os estudiosos, ele fala que tinha 1,60 m por aí, mais ou menos. Tinha aí a base de 17, 18 anos, aproximadamente. Vai enfrentar um homem de quase 2, 3 metros de altura, e olha que o homem tinha uma estrutura, meu Deus do céu. Né? E ele foi lá enfrentar o cara, mas não enfrentou ele. O interessante que me chama a atenção na vida de Davi é que ele levou 5 pedrinhas. Aí um dia eu perguntei, mas por que 5 pedrinhas, né? Será que ele estava com medo de errar a pedrinha, né? Vai lá, eu vou... Não, se eu errar uma, eu pego outra. Não, ele foi e levou as 5 pedrinhas com forma proposital. Que Golias tinha 4 irmãozinhos, né? Quer dizer, eu vou lá encarar o gigante. Se vir os 4, vai cair também juntamente com Golias, um irmão. Né? Isso é fé. Isso é fé. Então é isso que nós precisamos hoje entender. Ou cremos em Deus como Deus nos mostra, ou nós vamos continuar, sabe, vivendo uma vida ouvindo os céus. Por que nós reclamamos? É porque nós não nos relacionamos com Deus como deveríamos relacionar. Por que existe o medo da morte hoje? Por que nós, às vezes, temos medo da morte? Gente, o que parece, né? O crente, ele quer ser o super-homem, né? E vai lá, se não tem medo da morte, se ela vier, fique tranquilo. Mas aí surgiu um probleminha, o coração, a pressão subiu para 15, para 20, né? Aí começa o desespero. Oh Deus, salva-me. Não tem aquela ideia que está lá no velório, a senhora lá, o marido morreu, e fala assim, Senhor, me leva com ele. Ela escorrega lá e me salva aqui, me tira daqui, né? Eu não quero morrer coisa nenhuma, ninguém quer morrer. Mas o que Paulo quer que nós entendamos aqui é justamente isso. Que a morte não pode ser esse bicho papão para a nossa vida. Não pode ser. Nunca pode ser. A morte tem que ser apenas uma ideia de nós nos anteciparmos a nos encontrar com o Senhor mais cedo. Essa deve ser a ideia. E Paulo explica aqui sobre isso. Ele fala, né, que a gente precisa nos relacionar com Deus, isso é falta de relacionamento. E quando alguém está se relacionando com Deus, o que Paulo fala sempre nas suas epístolas? Melhor estar com o Senhor do que estar nessa terra. Mas por fato de estar junto, eu me lembro uma vez que aconteceu uma coisa semelhante comigo isso. Eu estava meio... Pastor também se estressa, né, pastor Dilson? Pastor se estressa, pastor quer chutar balde. Você pensa que só vocês querem chutar balde, né? Aí você está querendo ser pastor, viu? Aí, então, vamos lá. Pastor também tem dia que quer chutar o balde. E cheguei uma época que, sabe, que eu queria chutar o balde. Esse negócio de pastor é conversa fiada, eu não quero mais saber disso, não. Mas falei sério. Quando a gente fala sério, Deus leva a sério também. E aí, irmãos, aconteceu. Fui para a cama. Fiquei lá 5 dias. Febre aqui, febre ali, febre aqui, febre ali. Nunca se acha febre. Isso foi de domingo até quarta-feira. Toma de pirona, acaba a febre, depois volta a febre. Toma de pirona, acaba a febre. E assim vai. Aquele ciclo. Quando chegou a quinta-feira, nem de pirona mais tirava a febre mais. A febre ficou intensa. Tão intensa que eu saí de mim. Eu fiquei delirando, né? E aí, eu fiquei lá, eu não conseguia raciocinar direito, eu já estava vendo já um anjo, já, né? Opa, esse cara de branco tá vendo, né? Esse cara tá fazendo aqui. Aí, né?
E começamos, eu comecei aí num momento sóbrio, né? Deus chegou para mim e falou aos meus ouvidos dessa forma: ó, você só está aqui nessa terra vivo por um único propósito. E o propósito é pregar o meu evangelho. Pois é, se você não quiser, não tem problema não. Leva para minha glória agora. Moço, pensei que não, eu gostei da ideia, viu? Sinceramente. Mas eu olhei para minha esposa, olhei para minha mãe e vi que elas estavam desesperadas, vendo eu naquela situação toda. Assim, não. O que faz um amor, né? O que faz amor de mãe e amor de esposa, né? Faz a gente seguir o projeto de Deus. Tudo bem, Senhor, não tem problema nenhum. A gente vai esse problema. Aí pronto, aí fui lá pro hospital, no São Francisco Xavier, Itaguaí, não me entenderam direito, fiquei meio agitado, já não queria ir para lugar nenhum, aí fui lá pro Dom Pedro. Chegou no Dom Pedro, só tinha crente naquele plantão, pastor Silvio. Nunca vi um plantão para ter tanto crente. É do médico, enfermeiro e vai assim por diante. E aí, fui pro soro. Aqui posso estar me enjoando já. Um frasco desse tamanho aqui que não pingava uma gota que não misericórdia. Aí eu falei assim: Senhor, ó, já conversamos. Se o Senhor quiser que eu fique aqui numa boa com o Senhor, então faz o seguinte: ou o Senhor manda que troço descer todo, acabar logo com isso, porque isso já está me estressando, ou o Senhor me faz dormir para depois a gente, se eu me acordar, acabou. Foi o que aconteceu, eu dormi na hora. Foi assim, ó. Às vezes minha mãe me acordou: vai aqui. Acorda. E naquele dia eu estava com pneumonia. Não sabia. É assim que Deus faz. Deus sempre está nos levando a entender, a ter convicção que viver nessa terra tem que viver uma vida plena com Ele. Ou nós vivemos uma vida plena com Deus, ou a gente vai viver batendo cabeça, gemendo aqui, dizendo aos céus, ouvido e assim por diante. Porque o significado da vida tem que ser com Deus, porque Deus, quando criou vocês, quando criou Adão e Eva, foi o único propósito de relacionar com Ele. O que Deus ali propôs era esse. Mas o pecado, Adão foi lá e Eva cometeram o ato ali do pecado, erraram, e houve aquela ruptura, foram expulsos do jardim, e etc., como nós conhecemos a história. E ali veio o processo, Deus vem em pessoa, na pessoa de Jesus, para nos trazer novamente a ideia de que eu vim aqui para poder eu me relacionar com vocês. Emmanuel, Deus conosco. E Deus está fazendo isso conosco hoje. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 15, verso 54. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a nossa vitória? Ele fala que o nosso último inimigo é quem é? É a morte. Então, enquanto nós... Por quê? Porque o inimigo é a morte. Porque a morte, na verdade, ela é a transição dessa terra para outra, para a vida eterna. Então a nossa briga não é porque a morte vai ser um problema para a gente. Morreu, não. A morte, ela deverá ser um problema se nós não estivermos nos relacionando com Deus. Mas ele vai dizer assim: a morte é o inimigo. Você vai vencer ela da seguinte forma: vivendo como tivesse uma vida, como tendo uma vida plena com Deus nesta terra. E o corpo está aqui. Qual que Paulo fala em Romanos 8, versículo 22 e 23? Ele fala assim: olha, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós estamos aqui para aguardar Deus, para trazer a redenção do corpo. O mesmo corpo que Jesus teve e que Maria Madalena e outras mais viram após a ressurreição. Aquele corpo incorruptível.
Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai ter problemas. Estamos sujeitos a pecar, sujeitos a errar. Mas aí nós lembramos de João, na sua primeira carta, 2, capítulo 2, acho que é capítulo 2, versículo 1, não falei memória. Filhinhos, não pequeis. Mas, se vos pecar, temos um advogado juntamente a Deus, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Hoje, a graça, cara, não está aqui mais não, né? A graça de Deus, é ela que faz a gente, é isso. Mas Deus, olha, você, por mais que você pode até errar, mas tem uma forma. A graça de Deus perdoa os seus pecados. Nós temos hoje a solução. Outrora, antes de Jesus, o povo ficava assim, ficava assado, tinha que pegar uma galinha aqui, um franguinho ali, outro mais. Pegava do frango, né? Aí lembrei agora. Aí, vai lá. Tem que levar ela para o sacerdote. Hoje não precisa mais disso mais. Segundo o autor dos Hebreus, nós temos hoje acesso ao trono da graça pelo sangue de Jesus. Por Jesus, hoje, qualquer um de nós não precisa mais ir a confessionário, etc., para poder falar com alguém. Simplesmente dobra o seu joelho, fale com Deus e Deus ouvirá você. Simplesmente isso. Não precisa mais de muita coisa, não. A gente fica muito, sabe, afoito em querer ouvir uma palavra humana ou alguém que vai poder falar. Simplesmente abra a palavra e Deus vai falar contigo. E aqui, vejamos no versículo 7. O que Paulo ele fala aqui para nós? Não andamos, porque andamos por fé, não pelo que vemos. Enquanto nós queremos andar. O que é andar por fé? É você andar por aquilo que você ouviu de Deus. É uma coisa meio doida, né? Hoje, fala que os crentes são doidos por causa disso, né? Eles andam por aquilo que não vê, né? Mas eles estão convictos daquilo que Deus pode fazer. Imagine você chegar, ver uma sarça pegando fogo, e o problema, e você tem um probleminha lá no Egito, né, que deixou antes, no caso de Moisés. Eu tenho que ir lá no Moisés, eu tenho que ir lá, você tem que ir lá, Moisés, no Egito. Ah, mas como é que eu vou fazer lá? É difícil. Não, fique tranquilo que o faraó já foi pro brejo. Vai para lá que você vai. Ele foi. E chega lá e fala, é assim, se você não deixar acontecer isso, se não deixar acontecer isso, e assim foi por 10 pragas. Aí depois tem o Mar Vermelho. Apenas levante a mão e o mar vai se abrir. Gente, temos o caso de Josué, outros mais que abriu o Rio Jordão. Gente, é um ato de fé. No deserto, aonde não tinha nada, é um deserto, um lugar ermo, um lugar isolado. Só vê terra, pedra, né? Mas lá, Deus supriu com água, manando da rocha. Lá Deus supriu teve até carne lá no deserto, irmãos. Pessoal, aqui a gente fica doido para comprar uma carne, não consegue comprar porque o dinheiro não dá. Mas lá no Egito, lá no deserto, foi de graça. Comeram carne. Não sei se foi picanha, mas comeram carne. Mas coloniza bem gorda. Exatamente. Deus Ele quer que nós andemos por fé. Acreditamos nele. Tem uma passagem que eu gosto muito dela, que quando Jesus ia passando para o outro lado do mar da Galileia, ele falou assim para os discípulos, a seguinte palavra: passemos a outra banda. Quando chegou no meio do caminho, veio aquela tempestade. Eu fico perguntando, mas o pessoal era pescador? Que pescador faz junto? Primeiro tempestade, mas o negócio dali não era igual, né, o que eles se deparavam. Era uma coisa sobrenatural. E ali vemos, né, e os discípulos desesperados. E esqueceram. Às vezes é assim que acontece com a gente. A gente esquece daquilo que Deus sempre fala conosco. Um tempo atrás, eu estava assim, irmãos, pastor, mano, não sério, se não acredita que pastor, pensa que pastor é super-homem, pastor sofre também, pastor também erra muito. Irmão.
Só que só chegar, você vai ver, só que aqui eu vou para trás. Aí vamos lá. Eu falei assim, aí parei, já com o coração, né? Todo para chutar o pau de novo, né? Quase a palavra, nossa, meu Deus do céu. Aí eu continuei. E veio aquela voz, lembra? Ainda o Espírito Santo joga na nossa cara, ainda que a gente prega, né, para você ver. Lembra que você pegou sobre esse assunto? Aí me faz voltar, porque eu tenho alguns vídeos no YouTube, eu vou lá, pego os vídeos, fico vendo o vídeo e digo, rapaz, mas não é que eu falei isso mesmo? Mas que coisa, eu esqueci desse detalhe, eu mesmo falei um negócio, eu esqueci o detalhe. Aí agora aprendi, agora eu rever meus vídeos de novo, porque a gente fala aqui, depois a gente não sabe o que está falando mais, né? Esse realmente a gente precisa, né, voltar ou nos prender naquilo que Deus disse. O que importa é o que Ele disse. Não importa o que alguém falou de você. Alguém pensa de você. Às vezes muitas pessoas gostam de julgar as pessoas por alguns atos, por alguma palavra, né? E Deus não. Deus ele quer que você pense o seguinte: olha, não esquente a cabeça com pessoas que a qual falam isso de você. Só preste atenção no que eu falei. Lembra do monte da transfiguração? Aí chegou Pedro. Pedro falou assim, vamos fazer 3 tendas aqui agora. Uma para Elias, para Moisés e uma para o Senhor. Aí vem a voz. O que é isso? Esquece o Elias. Esquece o Moisés. Somente a este, meu filho amado, ouça. Uma coisa que eu aprendi muito ali foi o seguinte. O que importa é o que Deus falou. O que importa é o que está na sua palavra. Mais nada do que isso. O restante é conversa fiada, mas o que importa é o que Deus falou com a gente aqui. E aqui, nós podemos ver que no versículo 6 ele fala, por isso, né, nós temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estão ausentes do Senhor. E sim, se tal confiança é preferirmos deixar este corpo e habitar com o Senhor, por isso também nos esforçamos para que ser agradável a Ele, quer ausente, quer presente. Isso quer dizer o seguinte, não importa no que está passando aqui. Eu me lembro uma vez, eu estava, muito isso tem uns 30 anos atrás, eu contei isso lá, até na igreja lá do Sevilha. 30 anos atrás eu vivi um momento muito ruim da minha vida. Foi o pior momento da minha vida. Ali eu encarei a depressão, encarei tudo que é de ruim que você possa pensar que alguém possa viver. Eu estava na rua, já revoltado, e o Satanás com seus demônios não perde a oportunidade. Ele vai sempre usar a oportunidade. Vai lá, se mata, meu filho. Vai lá, rapaz. Eu estava descendo justamente o morro que tinha uma rua lá embaixo. Vamos jogar lá embaixo naquela rua lá e vamos acabar com isso. Aí vem Deus com a sua palavra. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, aqui pertinho, né? Eu posso até ler aqui, 4,16. Olha o que diz aqui. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, mas o nosso ser interior se renova de dia em dia. Eu pensei, você pode estar acabando com a minha vida, talvez. Acabando até com o meu estereótipo. Mas dentro de mim existe algo muito superior do que está acontecendo com o meu corpo exterior. Que é a renovação de Deus. Jesus disse uma coisa que eu pratiquei nesse dia aqui. Se você crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Quanto mais nós envolvermos ela com a Escritura, não ler ela de forma teológica, não lermos ela de forma teórica, mas lermos ela para vivermos ou para praticarmos, nós vamos ver como ela vai ter
ela vai produzir em nossa vida a vida e a convicção de viver plenamente com o nosso Deus. Não existe nada que substitui isso. Antes de qualquer coisa, eu tenho que entender que ela tem que falar comigo. Ela tem que fazer isso, tem que fazer efeito na minha vida. Porque se não fazer efeito na minha vida, não vai fazer efeito na vida de ninguém. Eu tenho que entender que a Escritura, ela é a base da minha vida. Eu preciso andar no que Ele falou, o que Ele disse. Não importa como está o corpo. Não importa como está a vida exterior, não importa como está. A gente não tem que pensar nisso nesse momento. E sim pensar que eu posso viver uma vida plena com Deus. Amém. É a conclusão disso aqui que é muito impressionante. E é onde Paulo nos chama a atenção. Eu queria, deixa eu pular aqui a página que na verdade eu fiz no script, nem li direito, não sei. Ele fala o seguinte, no versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo dizendo, todos nós vamos encarar o tribunal. E aí? Hoje, vamos lá. O que você pudesse, se fosse hoje, o que você puder, o que você entregar para Deus? O que você tinha para poder dar para Deus? É isso que tem que chamar a nossa atenção. Está chamando a todos os coríntios aqui. Opa! Eu tenho que entregar algo para Deus. Ou vou entregar algo bom, ou vou entregar algo ruim. Tem a parábola do talento que não vamos aqui entrar nesse método hoje. Né? Que não vamos entender ali que recebeu mais 5, outro recebeu mais 2, mas aquele que recebeu 1 escondeu. E às vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. E nós temos que valorizar. Lembra que o Deus me chamou a atenção? Você quer mesmo, não quer pregar mais mesmo, não? Tudo bem, filho. Isso é moleza. Está aqui para isso. Não quer? Eu tiro você daqui. Não tem problema nenhum, né? E é assim que vai, né? E aí, eu tô aqui mais de 30 anos, não, melhor, eu era casado, 28 anos casado com a minha esposa, então dele tem uns 20 anos, 20 e poucos anos isso aconteceu. Então é isso, Deus está sempre nos lembrando isso. Lembra que você falou que não queria pregar mais? Eu quase levei você, meu irmão. Você quer deixar sua mulher aí para outra? Vai deixar não, tá muito bonito, né? Não, mas ela tá inteirona, meu irmão. Olha só, vai chover e vai ser muita gente no velório. Meu, né? Se não, pode deixar esse negócio não. E aí Deus nos leva a uma conclusão de algumas passagens, ou melhor, 2 passagens que eu queria passar para os irmãos para nós podermos concluir nossa conversa aqui hoje. Primeiramente é Jeremias 17, versículo 9 e 10, que é uma passagem que eu amo. E diz no versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Você consegue entender o seu coração? Entender o que está dentro de você? É um engano. É uma utopia que nós podemos ver que a pessoa diz assim, eu conheço coisa nenhuma. E aqui Deus está desafiando o homem. Eu vou te provar isso. Aí, versículo 10. Eu, Senhor, sondo o coração. Aleluia. Provo o que você está pensando, ou provo os pensamentos. Aí ele vai falar por que ele está fazendo isso. Para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Nós vivemos daquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Eu estou nessa vida, oh céus, vida, é porque você está dentro do seu coração, muda o seu coração. É por isso que a outra passagem que eu falei que ia passar aqui é Provérbios, mais conhecida, né? Provérbios 4:23. De tudo que se deva guardar, guarde, e aí eu uso muito bem a minha versão, que é NA, guarde bem o seu coração. Guarde bem, não guarda por guardar, não. Guarde bem o seu coração, porque dele procede
as fontes da vida. A sua vida depende do que você está deixando entrar no seu coração. É hora de mudar. Vou mudar essas coisas. Vou mudar a forma de pensar, vou mudar a forma de não deixa que o coração seja atingido por qualquer coisa. Vamos lutar, porque a nossa luta, na verdade, é contra nós mesmos. O fulano de tal está me perseguindo. Coisa nenhuma. Pode que vier me perseguir, pode vir quem quiser me levar a fazer o que quiser comigo, mas se meu coração estiver convicto de uma vida plena com Deus, nada vai tirar a minha paz com Deus. Assim estava lá o pessoal do Coliseu. Lembra? E os leões, eles paravam, se ajoelhavam, e diziam assim entrega o meu espírito a ti, Senhor. Leão lá, comigo no mundo. E assim vai. Ou temos a convicção de uma vida plena com Deus, ou a gente vai viver o coração angustiado, porque hoje existem as angústias, as decepções, porque nós criamos expectativas que o nosso coração não tem condições de estabilizar. E as expectativas mal viram uma frustração. E a frustração vai caminhando, até que vira uma depressão, e é onde o índice de suicídio está aumentando a cada dia. Eu falo isso porque eu trabalho fazendo traslado de maquinistas. Né? Meu trabalho é fazer isso só. Pegar maquinista, levar para um ponto, papapá. Eu fico vendo a conversa deles. E eles comentam muito que suicídio na linha de trem ela é assustadora. Eles me contam detalhes ainda, fico horrorizado, né? O cara vai, abre o braço, o trem vai. Eu fico pensando, né? O que levou alguém assim? Esse negócio também ainda, né? São detalhes, só. Mas o suicídio hoje está sendo um índice tão grande. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, elas não estão criando expectativa além que elas podem segurar em seu coração. Por isso, vamos dar o passo. Uma fé aqui, não é fezinha lá do negócio, não. Vou fazer uma fezinha lá, não é não. Tira essa fezinha lá. A fezinha que eu vou fazer que é fé aqui. É como Paulo fala em Romanos 8,17. A justiça de Deus se descobre no Evangelho de fé em fé. O justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Ou nós vivemos pela fé, ou a gente vai continuar, sabe? É maquinista, então. A gente precisa viver pela fé. E para terminar, agora eu prometo, o autor dos Hebreus disse uma coisa bem clara para a gente. Eu estava até brincando com um colega onde que também é pastor também, trabalha conosco lá, que fala que a única coisa que impossibilita Deus nos abençoar é justamente a falta de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é o recompensador das nossas vidas. Ou você crê, ou você não crê. Não tem aquela coisa, eu creio, mas não tem mas. Ou você crê, ou você não crê. Você é, ou você não é. Então, por isso, vamos continuar dando nossos passos de fé. Não permita que nada tire isso de você. Meu conselho é que vocês continuem firmes. Até que um dia, quem sabe, eu não poderei voltar aqui mais. Mas eu vou voltar. Calma, irmão. Mas vai que Jesus me leva agora, irmão. Não é agora que Jesus me leva, não pode ser. Ainda bem que minha esposa está aqui, senão ela vai me bater agora, que eu fico falando para ela que ela fica brava comigo, né? Mas, uma coisa é certa, um dia, a certeza maior que nós lemos aqui, iremos estar diante de nosso Deus. Por isso, nessa noite, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida do pastor Edmilson,
né? Que a gente nos conhecia superficialmente, hoje podemos conhecer mais um pouquinho, né? Melhor ainda, né? E quem sabe a gente já pensando em criar projetos juntos, quem sabe aí, né? Essa ponte chamada Servilha é uma benção, né? O Servilha, além de ser um irmão no ministério, é um amigo, né? Incomparavelmente. Deus abençoe a todos. Obrigado pela recepção. Amém.